Oi, povo! Olha só, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o fator RH e agora a gente vai falar sobre uma doença que ela é diretamente relacionada ao sistema RH, tá? Olha só, pessoal, a gente tá falando aqui de uma família especial. A gente tá falando de uma família onde a mamãe aqui, ela é RH negativo e o papai aqui, né, RH positivo, tá? Esse casal resolveu ter um filho. Só que, atenção aos genótipos aqui. A mãe é RH negativo. Se tu te lembrar do que eu falei lá no vídeo anterior, tu vai lembrar que para ser negativo, ela tem que ser homozigota recessiva. Ela é Rzinho, certo? E se o pai é positivo, isso significa que ele tem pelo menos um alelo dominante em relação ao fator RH. Ele é Rzão alguma coisa. Nesse caso aqui, eu quero que ele seja um homozigoto dominante, tá? Ele vai ser um Rzão. Que tipo de filho, em relação ao sistema RH, esse casal pode vir a ter? Vamos fazer um chiqueirinho, lembra lá da nossa primeira lei de Mendel? Super tranquilo. Olha só aqui comigo. A gente vai fazer o nosso lindo, maravilhoso chiqueirinho, quadro de pneu, ou o famoso jogo da velha, tá? Lembra que a gente sempre divide o primeiro quadrante entre gametas femininos e gametas masculinos. Que tipo de gameta essa mãezinha pode vir a produzir? Bom, se ela é homozigota recessiva, isso significa que ela só tem cromossomos com esse alelo, né? Então, os dois cromossomos homólogos que ela tem vão ter exatamente o mesmo alelo recessivo. Ou seja, ela só pode produzir óvulos com um alelo recessivo. Quem não está lembrado dessa explicação, não fica confuso, não fica nervoso. Dá uma olhadinha lá nos primeiros vídeos que a gente fez de genética e a gente explica como se dá a formação de gametas, tá? E aí aqui, ó, o pai, ele é homozigoto dominante. Significa que ele pode fazer ou espermatozoides que contêm um Rzão ou espermatozoides que contêm um Rzão. Só tem essa possibilidade. Aqui lembra que era a possibilidade de neném? Então, olha só. Se esse espermatozoide encontrar esse óvulo, o neném que eu vou ter é Rzinho. No vídeo anterior, a gente viu que heterozigoto tinha fenótipo positivo. Ou seja, a membrana da hemácia desse bebê aqui vai ter o fator RH. Assim como esse aqui, assim como esse aqui, assim como esse aqui. Isso significa que 100% de chance do bebê aqui ser positivo, certo? Ou seja, e mais, 100% de chance desse neném ser heterozigoto, certo? Então, olha só, a gente meio que falou sobre isso no vídeo anterior. Essa mãezinha aqui, durante a gestação, ela não entra em contato com as hemácias do neném, porque lá na placenta, pessoal, na região da placenta, tudo bem, existem vasos sanguíneos da mãe, existem vasos sanguíneos do neném, só que não existe mistura de sangue. Esses vasos sanguíneos, eles ficam tão próximos uns dos outros, mas tão próximos, que por difusão e por osmose, as substâncias elas passam da mamãe para o bebê. Mas não existe passagem de células, ok? Pelo menos não de hemácias, elas não passam do neném para a mãe. De forma que esse bebê aqui não tem como passar as hemácias que apresentam o fator RH para a mãe durante a gestação. Então, durante a gestação, a mãe ela não produz anticorpos contra o seu bebê. O problema é na hora do parto. Porque na hora do parto, gente, acontece um desligamento da placenta, né? E como eu falei pra vocês, na placenta tem tanto vasos sanguíneos da mãe quanto do neném. Então, acontece o rompimento desses vasos. E nesse instante, pessoal, nesse momento, a mãe vai entrar pela primeira vez na vida em contato com essas hemácias que contêm o fator RH. A partir, então, da primeira gestação, a mamãe segurando seu primeiro filho no colo, ela vai passar a produzir anticorpos anti-RH. Isso vai ser um problema, porque se essa mãezinha continuar com o mesmo marido, né, que tá o primeiro filho dela, né, que vai ser RH positivo, ela só tem essa possibilidade, lembra, de ter filho que é positivo. Então é o que vai rolar de novo, né? Ela vai ter mais um filho que vai ser positivo. Só que aqui a mãe já tá sensibilizada, ela já tem o anti-RH. Isso pode dar origem à doença hemolítica, né, do recém-nascido ou eritroblastose fetal, que é o momento no qual esses anticorpos eles conseguem atravessar a barreira transplacentária.
Isso significa que esses anticorpos que a mãe produziu durante esse tempo, né, depois da gestação do primeiro neném, né, vão, pessoal, atacar o segundo filho. Esse filho ele pode nem nascer, porque esses anticorpos eles podem atacar as hemácias do neném durante a gestação, né? Então o neném pode nem nascer, ou pode nascer com hemácias ruins, defeituosas, com pouca hemoglobina. O que vai acontecer é que a gente vai ter complicações no parto, tá? Complicações de gestação do segundo bebê. Isso hoje em dia, pessoal, é resolvido com um soro, tá? Por exemplo, eu sou RH negativo. Se essa situação vier a acontecer comigo na primeira gestação, o médico vai, no momento do parto, vai ministrar um soro, né? Ele vai injetar um soro em mim. Esse soro é justamente esse aqui, soro anti-RH. Esse soro que o médico injetou em mim vai imediatamente destruir as hemácias do bebê que entraram no meu corpo. Isso é importantíssimo, porque destruindo as hemácias do bebê, eu não tenho como produzir essas hemácias. E o fato de eu não produzir essas hemácias impede que eu produza uma coisa chamada de memória imunológica. Ou seja, sempre, pessoal, que tu vier a te defender de algum antígeno, de algum patógeno, tu produz memória imune, né? Tu aprende a produzir um anticorpo contra aquele patógeno, certo? E tu sempre, para sempre, vai saber se defender dele, porque uma vez que tu aprendeu a produzir aquele anticorpo, tu vai sempre saber produzir ele. Nesse caso daqui, o médico impede a produção de anticorpos pelo meu corpo, porque ele já me dá esses anticorpos prontos no soro. Dá pra entender? Então, assim, ó, se o médico me deu esse soro contra o fator RH, eu mato todas as hemácias do neném que estiverem no meu corpo, eu não me dou o trabalho de produzir nenhuma desses anticorpos e eu fico sem a memória imunológica contra o fator RH. De forma que eu posso vir a ter uma segunda gestação tranquila, porque, né, de um menininho ou uma menininha positiva, porque eu não vou ter anticorpos para atacar ele, já que na primeira gestação eu não produzi eles. Ah, professora, mas o que acontece com esses anticorpos que o médico inoculou na senhora? Bom, esses anticorpos eles são degradados com o tempo. Inclusive existem estudos que dizem que a gente aprende a produzir anticorpos contra os anticorpos ministrados pelo médico. Então eles vão se destruindo mesmo com o tempo. A gente perde eles e a mulher RH negativo fica livre para ter uma segunda gestação de filhinho positivo, tá? Então esse é o sorinho que hoje em dia os médicos ministram. E o falso O, prof? O que vem a ser o falso O? Gente, falso O é o seguinte. Pensa assim, tem como uma mãe O, mãezinha, tá? Ela é do tipo sanguíneo O. Tipo O. Casada com um paizinho que também é do tipo sanguíneo O. Ter um filho do tipo sanguíneo A. A resposta imediata e mais óbvia que vocês vão me dar é óbvio que não. Alguém pulou a cerca aí. Porque, professora, para ser do tipo sanguíneo O, o genótipo desses pais tem que ser homozigoto recessivo para o sistema biota. Me ensinou isso no outro vídeo? Sim, vocês estão corretos. Logo, sendo os dois homozigotos recessivos, não tem como ter uma criança do tipo sanguíneo A, porque a gente sabe que para ser do tipo sanguíneo a pessoa tem que ter um alelo A, né? O outro pode até ser um Izinho, não importa. Mas nenhum dos progenitores, teoricamente, tem esse alelo A. Ok, a palavra está correta, teoricamente, porque acontece o seguinte, pessoal, existe o falso O. A gente chama de efeito Bombaim porque essa é uma situação bastante comum lá na Índia, tá? Na cidade de Bombaim. Seguinte, existe uma proteína chamada proteína H, certo? Essa proteína H, a gente diz que ela é precursora da proteína A e da proteína B, certo? Isso significa que, para que eu consiga produzir a proteína A ou a proteína B, eu tenho que ter no meu corpo disponível a proteína H. Só que acontece, pessoal, que a proteína H ela é produzida por um alelo dominante, Hzão, certo? Então a pessoa que ela é homozigota dominante ou heterozigota, ela consegue produzir a forma ativa dessa proteína, a forma H que a gente chama. Agora, a pessoa que ela é homozigota recessiva, ela não consegue produzir a proteína H.
Se ela não consegue produzir a proteína H, ela não consegue produzir a proteína nem A e nem B. Isso significa que ela pode ser homozigota dominante para o A. Ela tem uma enzima responsável pela produção da proteína B. Só que como essa proteína, ela utiliza a proteína H como substrato para a produção da proteína A, certo? Por exemplo, a pessoa ela é homozigota dominante, certo? Se ela tiver a proteína H, ela consegue fazer a conversão de H em A. Se a pessoa for homozigota recessiva, ela não tem o H, logo ela não consegue produzir a proteína A, mesmo sendo de genótipo homozigoto para a proteína A. Então isso significa que essas pessoas aqui, se elas forem falso O genótipo delas não é esse. Pode muito bem acontecer da mãe ter o alelo A e ter transferido esse alelo A para o seu filho, tá? Então, esse é o falso O ou efeito Bombaim. É quando a pessoa, ela apresenta, tá? Na verdade, ela não apresenta a proteína H, que é precursora da proteína A e da proteína B. Por mais que geneticamente ela seja A, seja B, seja AB, ela não consegue produzir essas proteínas pela ausência do precursor H, certo? E só existe a ausência do precursor H quando a gente falar desse outro gene aqui, homozigoto recessivo H, que também está em um outro par de cromossomos. Certo, gente? Vamos fazer uns exercícios depois sobre efeito Bombaim, sobre sistema BO, sobre fator RH, e aí tudo isso aí vai ficar mais simples pra gente. Beijo!